Olá, queridos amigos, queridas amigas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que alegria, que prazer de nós separarmos este momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham realmente um belo dia. Vamos estudar a lição. E hoje, sábado 10 de janeiro de 2026, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 3, que ela tem como título Vida e Morte, né? Que é essa lição aqui, meus amigos. Lição de número 3, Vida e Morte. E a lição que inicia-se hoje, que nós estudaremos durante toda essa semana, fala dos conselhos que o apóstolo Paulo dá a todas as igrejas que ele havia fundado, onde ele menciona que Deus nos chamou para nós vivermos assim como verdadeiros cristãos, com a mente voltada para a missão, inclusive nos convidando a estar dispostos a morrer por Cristo. E a lição 3 desse novo trimestre, né, que é janeiro, fevereiro e março, ela está baseada nos seguintes livros e capítulos: Filipenses capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 4, 1 Tessalonicenses, Gálatas capítulo 4, Filemão capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, João capítulo 17, Mateus capítulo 10, Atos dos Apóstolos capítulo 14, Romanos capítulo 8 e 2 Timóteo. E na abertura da lição que nós estudaremos a partir de hoje, nós observamos uma figura, um desenho, que é esse aqui, meus amigos, aí, ó. Vocês estão vendo ali? Um desenho que representa tudo que nós estudaremos durante essa semana. E aqui no centro, que vocês podem observar aqui, nós observamos uma sepultura, né, um sepulcro ou um mausoléu, né, como posso entender, né? E mais aqui, ó, no lado esquerdo, nós temos a coroa de espinhos de Jesus. E mais para o lado direito aqui, é a coroa da justiça que Jesus dará aos que acreditarem e se mantiverem firmes até a sua segunda vinda. E assim, o que a mensagem quer dizer aqui nessa figura, que aqueles que morreram em Cristo, você pode ver aqui, aqueles que morreram em Cristo, né, que aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor e acabaram falecendo, eles receberão, e todos aqueles vivos da segunda vez de Jesus, receberão justamente essa coroa, que é a coroa da justiça, que será dado a todo vencedor. E o que nós podemos ver aqui na lição de hoje, nos alerta que nós estamos envolvidos assim num grande conflito cósmico, né, entre o bem e o mal, entre o bem Deus e o mal Satanás, que isto acontece ao nosso redor, né? Nós não estamos enxergando, mas acontece ao nosso redor e também acontece dentro de cada um de nós. E diariamente experimentamos essa batalha cósmica e nós continuaremos a vivenciar até o dia de nossa morte, que independe, né, de quando ou como ela ocorrerá. E pensando nisto, o responsável pela lição 3 da escola sabatina, ele colocou o seguinte verso para memorizar para nossa reflexão, que nos diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Está lá, escrito pelo apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 21. E aqui o apóstolo falando a todos nós de que a vida cristã, ela deve ser centralizada em Cristo, se nós queremos estar no reino dos céus.
e que jamais deveremos ter medo ou temor à morte, porque Jesus irá nos ressuscitar na sua segunda vinda, que está se aproximando agora. Ele ressuscitará todos aqueles que morreram em Cristo, né? Como vimos ali na abertura da lição. E isto é um ganho para todos nós, porque sempre nós estaremos ao lado de Cristo na vida eterna. Jesus, ele morreu para nos libertar do pecado e da morte eterna, para que nós tenhamos vida e vida eterna. E é essa a grande motivação que todo cristão deve ter, que mesmo ele falecendo, Deus irá ressuscitar na segunda vinda e irá levar para as mansões celestiais. E a lição de hoje menciona que muitas pessoas afirmam que a morte ela é uma parte natural da vida, mas é um erro tremendo isto, é uma posição errônea, que não é verdadeira, pois Deus nos criou para uma eternidade, para viver conosco ao nosso lado, e assim nós somos predestinados para a salvação. Porém Deus, ele dá o livre-arbítrio, e ele respeitará todos aqueles que não aceitam seu Filho amado Jesus e desejam sim ter a perdição. Ou as pessoas querem realmente viver nesse mundo até a morte acabou para elas. Mas nós que cremos em Jesus, cremos na vida eterna, porque Ele irá nos levar para a eternidade. E a morte jamais foi criada por Deus, de forma alguma. Deus, como parte da vida, assim como a destruição, não é o propósito original, né? Como fosse assim destruir um carro ou um bem, nós fôssemos esse tipo de coisa. Não é. Deus nos criou para a eternidade. O apóstolo Paulo declarou aos hebreus de maneira firme e enfática que Jesus morreu para que, olha o que ele diz, derrotasse aquele que tem o poder na morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizadas pelo medo da morte, lá em Hebreus 2, Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Aqui quando ele diz lá que aquele que tem o poder da morte, que é o diabo, realmente o culpado pela morte está entre nós é o diabo. E ele continua levando pessoas, realmente matando pessoas. É claro que Deus permite que ocorra, mas ele tem feito isso. E muitas dessas mortes tem que ter, as pessoas têm julgado a culpa para Deus, que não tem nada a ver com isso. Porém, Jesus, mesmo estando disposto a morrer pela humanidade, antes da fundação do mundo que ele fez isto, o apóstolo Paulo tinha plena confiança no propósito do Salvador e Redentor, e que ele voltará realmente para nos levar para a eternidade. O mais importante para o apóstolo era louvar e honrar a Cristo pela vida ou até mesmo pela morte e continuar proclamando o Evangelho independente das suas consequências. E essa decisão ele tomou para levar a verdade para o maior número de pessoas possíveis, né? E por isso que nós podemos entender que mesmo Paulo preso, ele escreveu inúmeras cartas para várias igrejas e ele conseguiu alcançar assim milhares de pessoas que aceitaram Jesus como Salvador. E nesta semana nós nos aprofundaremos em estudos diários, assim com bastante detalhes, nessa lição 3, com 3 temas principais como, primeiro, Deus nos chama a proclamarmos o Evangelho com a mente de pregarmos as boas novas de Cristo e nos convidando a nós estarmos dispostos a morrer pelo seu nome, morrer pelo nome de Cristo. O segundo ponto é, Jesus que a morte ela é um sono, como ocorreu ali em Lázaro, na ressurreição de Lázaro. Ele disse isso, até que ele falou que ele vou despertar Lázaro, cuja solução para toda a humanidade que nele crê na ressurreição é esta, que Jesus irá ressuscitar a todos na sua segunda vinda, e não a imortalidade da alma que Satanás prega em doutrinas falsas que se encontram no mundo de hoje, nos dias de hoje. O terceiro ponto é
Cristo nos chamou à unidade em seu espírito, né? Como todos nós estamos envolvidos assim numa guerra espiritual. Devemos não apenas usar as armas corretas, mas também lutarmos em uma unidade para nós obtermos realmente essa salvação. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus, por amor, Ele dá esse livre-arbítrio para as pessoas decidirem se eles querem realmente aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. Ele dá todo o suporte através do Espírito Santo para que a pessoa tenha paz e que possa vencer todo esse mal que está aí. Agora, se as pessoas não querem, Deus vai respeitá-la. E que você seja sábio, que você possa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor na sua vida para estar nas mansões celestiais. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.